uma frase emblemática em relação a essa vantagem que o Flamengo tem, e o Calheiros falou aí, pode perder por 1 gol de diferença. Foi dada pelo Felipe Luiz logo depois do jogo do Maracanã na semana passada. Vamos lá, em Porto Alegre, jogar para ganhar, sem defender a vantagem. Essa é a estratégia, é o espírito dos jogadores do Flamengo para esse jogo da próxima quarta-feira, Internacional e Flamengo. A chance que o Flamengo tem, depois de muito tempo, desde a década de 80, que não chega a uma semifinal de Libertadores da América. A última vez foi em 1984, então é um jogo importantíssimo, histórico para o Flamengo. O Flamengo chega à liderança do Campeonato Brasileiro, está a um passo da semifinal. Como a gente acabou de ver aí com o Ricardo Laia, há muito tempo não chega. E pode conseguir uma coisa que é raríssima, pelo menos na era moderna do futebol brasileiro não acontece, que é um time ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. A gente vai lembrar, o Santos do Pelé conseguiu fazer isso, mas naquela época era a Taça Brasil, e depois, com o processo de unificação da CBF, passou a ter o peso de brasileiro. Mas o modelo do campeonato era diferente, a Taça Brasil era como a Copa do Brasil. Até o Santos, muitas vezes como campeão, entrava já nas semifinais, ano que fez 4 jogos para ser campeão. Então era mais fácil você ganhar uma Taça Brasil e a Libertadores no mesmo ano. Mas o Flamengo, com esse elenco poderoso que tem, ele pode conseguir o que quase o Palmeiras conseguiu no ano passado. O Palmeiras, muitas vezes, com o time reserva, ganhou o Brasileiro. Estava usando o time titular para ganhar a Libertadores e parou na semifinal. E o Flamengo está com um pé e meio. Para mim, é quase impossível o Inter reverter a situação. Então, o Flamengo, você imagina a situação, líder do Brasileiro e virtual semifinalista da Libertadores. Só com 3 jogos, porque agora você tem final em jogo único. O Flamengo estaria a 3 jogos, imaginando ele já na semifinal, de ganhar a América. E ainda com o seu elenco poderoso para ganhar o Brasileiro. Então a situação para o Flamengo realmente é muito favorável. Vamos ver se os próximos jogos do Brasileiro tem confrontos diretos, tem jogo contra o Palmeiras, contra o Santos, mas a tendência é que ele possa terminar o primeiro turno na primeira posição. Aliás, contra o Santos, a última rodada do primeiro turno. Pode marcar aí uma decisão, entre aspas, do título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eduardo Savoia, mas eu acho que o mais importante nesse processo todo é que várias equipes que disputam competições simultâneas preservam seus jogadores. O Jorge Jesus está indo na contramão, né? Ontem ele não colocou força máxima, mas ele fez uma equipe mista e, olha, time forte para quem iniciou o jogo ontem no Castelão, Savoia. É verdade. Tá certo que ele tem um elenco robusto, né? Com qualidade no banco de reservas. Mas mesmo assim eu acho que ele tá muito certo. Eu sou contra esse negócio de poupar demais. O caso do Corinthians, vai jogar só na quinta-feira, poupou ontem? Não, dava para jogar tranquilamente. Eu acho que o Jesus tá sendo um diferencial. Eu acho que o Flamengo, ele tá começando a engrenar de verdade, né? Tá se transformando num time confiável. A defesa parece que está um pouco mais certinha e o ataque tem compensado, né? Do meio para frente é disparado o melhor elenco do Brasil. A diferença entre Palmeiras e Flamengo é a seguinte, que o Flamengo ele tem um ataque mais poderoso, né? E o Palmeiras tem uma defesa mais poderosa. Um propõe um jogo, o outro contra-ataca. Um é menos seguro, mais vulnerável, no caso do Flamengo, e o Palmeiras é um time mais seguro e menos perigoso ofensivamente, mas muito fatal. Não faz tantos gols, mas faz gols importantes e tem jogadores que decidem. É difícil você fazer a escolha. Não dá para esperar dia 1º, os dois vão se enfrentar. Aí vai ficar mais fácil a gente tirar uma conclusão. O Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro. A liderança chegou após a vitória no Castelão contra o Ceará. O Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro. A liderança chegou após a vitória no Castelão contra o Ceará, sem a presença de um até então indiscutível Cuejar. Já estava, inclusive, virando o ídolo, né, flamenguista. O JJ, o Jorge Jesus, falou sobre as duas situações, a liderança e Cuejar. Felizmente estamos em primeiro, acho que estamos em primeiro, segundo o que me está a dizer, não é? Mas faltam muitas rodadas, muitas jornadas, como se diz, em Portugal, rodadas vocês. Nada está, ganhámos nada, ganhámos o primeiro classificado, que é isso que andamos à procura.
E agora, quarta-feira, temos um jogo também importante para a história do Flamengo. Neste caso, o Flamengo é o clube, não é o jogador, não é o treinador. O treinador e o jogador fazem parte, mas aquilo que é a referência e a história de um clube é esse próprio clube. Portanto, quando alguém pensa que está à frente do clube, vai ter sempre problemas. Agora que como jogador nos faz-nos alguma falta, porque aquele setor é um setor que perdemos, não é? Perdemos o Diego, e agora para o próximo jogo perco o Arão, e não há muitas soluções, mas cá está. Primeiro o clube, primeiro o Flamengo, depois o jogador, e portanto ele agora vai ter que assumir as consequências da atitude que tomou, e a direção e o jogador, de certeza que vão chegar a uma decisão. Bom, a gente viu ali Jorge Jesus, novo líder do Brasileiro, tomou a liderança de um outro técnico estrangeiro, o Sampaoli. E acho que isso vem a calhar para o futebol brasileiro. 2 técnicos estrangeiros com vocação ofensiva estão comandando a tabela de classificação. Só que eu acho que o Sampaoli, com muito menos recursos, dificilmente vai conseguir acompanhar o Flamengo. O Flamengo tem quase todos os índices favoráveis. Time de melhor ataque, tem o artilheiro, maior média de público, grande mandante da competição. E isso mesmo dividindo atenções com outras frentes. Então acho que a diretoria ambiciosa montou um elenco caro, qualificado, para os padrões brasileiros um luxo esse elenco do Flamengo, e um técnico compatível com esse conceito, com essa ideia. Um cara que dificilmente poupa, que cobra sempre, que é exigente, fora de casa busca a vitória, se está ganhando por 1 gol, 2, vai lá, faz 2, faz 3, faz 6, quando é possível. E nessa atuada, o Flamengo é muito forte. Num campeonato de pontos corridos, normalmente quem tem mais elenco, mais condição, vai brigar pelo título. Acho que o Flamengo é sim favorito. E na Libertadores também está se transformando num time cascudo. Conseguiu uma vantagem que vai ser difícil do Inter tirar. Ô, Savoy, estamos vendo imagens aí do Cuejá. E aí, Savoia, que momento, hein, para o jogador alegar problemas pessoais. Tem contrato até 2022, Savoia. E você lembra que aqui no Giro, eu disse que os amigos meus da Itália disseram que seria o último jogo dele, hein? E os caras estavam bem informados lá, melhor do que a gente aqui. E está se confirmando. Ele dizendo problemas particulares, eu não sei, pode até acontecer. Mas eu acho muita coincidência no momento em que ele tem uma proposta do Al Hilal, milionária, ele tem um problema particular, pede para não jogar. Eu acho que tá meio estranho, alguma coisa não cai bem aos meus ouvidos. Aos meus ouvidos e aos ouvidos de qualquer um, né? Especialmente o Jorge Jesus. Ele falou, ninguém é maior do que o clube. Para mim foi uma direta pro Cuejá. Agora, o Rodrigo Bueno, Cuejá, muito próximo de se transformar em ídolo, querido por 9 entre 10 flamenguistas, 10 entre 10 flamenguistas, vamos colocar dessa forma, incontestável. Que tiro fora, hein, para a carreira dele, de repente, numa altura dessa de Libertadores da América, ele não querer mais vestir a camisa do Flamengo? Manobal, eu acho que tem a ver com ego e com dinheiro. Porque, o que ele imaginou? Ele foi meio que ídolo da torcida numa época em que não tinham tantas estrelas assim, pelo menos ganhando tanto dinheiro. Aí o Flamengo começa a desembolsar uma grana pesada para contratar vários jogadores que ganham 1 milhão, 1.200, 1.300 por mês. E aí ele pensa, eu sou jogador de seleção, meu país, claro. E aí, tem tanta gente aí que chegou agora ganhando muito mais do que eu. Eu já tô roendo o osso, carregando o piano, a torcida gosta de mim, a imprensa no Brasil me elogia, quero ser valorizado. Informação que a diretoria do Flamengo até ofereceu para ele um pouquinho mais do que ele ganha. Copa América valorizou. Deu uma valorizada para ele. E aí, porque ele não tem muita pretensão de grande time da Europa. Se ele for negociado, ele vai para o mundo árabe. Tudo bem que o Al Ahly lá é uma potência, mas não é um time de expressão mundial. Trocar o Flamengo, que paga muito bem, dá uma visibilidade enorme, pelo Al Ahly nesse momento, não parece para mim uma coisa muito inteligente. Então ele está cavando um buraco aí, vai ficar possivelmente no ostracismo. Porque o Flamengo, eu imagino que não vai facilitar uma saída dele, não. Então seria mais inteligente para ele, já nesse jogo agora contra o Inter, tentar um acordo, uma negociação, porque vai ser muito útil, ainda mais o Flamengo sem o Arão. Olha, exatamente isso que eu ia pontuar. Ô Savoia,
Você que tem experiência aí, anos de cobertura, não seria um momento, até pela necessidade de um jogo como o de quarta-feira, fora de casa, ok, tem a vantagem, mas não tem o Ilharão. As lideranças do Flamengo, os próprios jogadores, de repente tentar costurar uma situação de aproveitamento do Cuejá, ou você acha que tem que manter o que a diretoria está dizendo? Afastamento por tempo indeterminado? Eu acho que sim, sabe? Porque foi uma... Sabe, ele tem contrato com o Flamengo, estava bem. Tudo bem que no começo o Jesus não estava valorizando muito, mas o Flamengo fez 2 propostas, até onde a gente sabe pelas informações dos canais Fox Sports, reformou o contrato e fez mais uma proposta muito boa para ele continuar. O cara não quer, você vai fazer o quê? Até onde vai chegar o Flamengo? Tudo tem um limite, ele não é Pelé. Ele não é o melhor jogador do mundo, então eu acho que ele é um cara útil, seria bom. Mas já que o cara não tá querendo o Flamengo, por que o Flamengo vai se ajoelhar e pedir, não fica, pelo amor de Deus? Acho que a direção tá muito certa, achei... Tá mais do que decidido, né? Ele já decidiu, ele já fez a opção, tá certa a direção. Parabéns, é isso mesmo. Talvez se eu fosse diretor, faria a mesma coisa, com certeza. Você, torcedor do Flamengo, na hashtag GiroFox, defina essa situação do Cuejá. A diretoria está correta? O jogador está correto? A sua opinião é importante pra gente. Olha, no Castelão, grande festa, né? Uma festa maravilhosa dos torcedores do Vozão, dos torcedores do Flamengo, que teve a bike, a bicicleta do Arrascaeta, o uruguaio voador, e teve aplausos da torcida adversária. É depois do gol, né? Do gol do Arrascaeta. Não é a primeira vez que a gente vê uma torcida adversária reverenciando, né? Alguém que não seja do próprio time. Isso já aconteceu com o Neymar, né? Foi aplaudido por torcedores do Cruzeiro. Exatamente. Isso já aconteceu. O Robinho na Libertadores, na Colômbia. E agora foi a vez do Arrascaeta, aplaudido aí pelos torcedores do Ceará em pleno Castelão, por conta dessa obra-prima que a gente mostra agora. Olha aí, ó, cruzamento do Rafinha. Que isso? Toma. Tem que aplaudir, Rodrigo Bueno. Olha, eu não sei quem vai ser o campeão brasileiro, como pergunta a nossa enquete hoje, mas eu já te digo, esse aí é o gol mais bonito. Até agora eu acho que é o mais bonito, e né? não vai ter outro. Calma, né? Nunca diga nunca. Não vai ter outro. Nunca diga nunca, nunca diga sempre. Agora, meus aplausos à torcida do Ceará. Porque esse é um gesto de grandeza, um gesto nobre, mostra a educação, né? Algumas vezes aconteceu Real Madrid e Barcelona, eu tive presente com o João Guilherme em transmissão, um 4-0 do Barcelona no Santiago Bernabéu e a torcida do Real Madrid aplaudindo de pé o Iniesta. O Cruyff num 5-0 pelo Barcelona contra o Real Madrid, a torcida do Real Madrid aplaudiu o Cruyff de pé, aplaudiu o Ronaldinho Gaúcho. Então você mostra, por exemplo, a torcida do Real Madrid... Neymar, Santos e Cruzeiro. Por exemplo, tem essa cultura, mesmo contra o maior rival, contra o Barcelona. Não é o caso aí, Ceará e Flamengo não são mega rivais, né? Eu queria ver, por exemplo, se a torcida do Ceará aplaudisse se fosse um gol de bicicleta de um jogador do Fortaleza, talvez não acontecesse. Mas aqui no Brasil, que bacana. A gente tá precisando de educação, nobreza, grandeza. Merece o Puskás? Calma, ainda tem... Primeiro assim, já temos os eleitos para concorrer ao Puskás para esse ano. Sim. Esse aí já perdeu, acho que o prazo de inscrição. Concorreria a próxima temporada. Exato. Mas postulante, sim. Eu acho que o pessoal deve pedir, catalogar, tal, mandar para concorrer para a próxima edição. Legal. Merece sim. Tem nível para Puskás.